pega o seu chazinho para me acompanhar, porque hoje provavelmente vai ser o vídeo mais profundo, emocional e pessoal que eu vou postar aqui no canal. É sobre a minha reprovação no concurso dos meus sonhos e como tudo mudou a partir daí. Porque com essa experiência eu fiquei 6 meses sem conseguir estudar absolutamente nada. Olá, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Pietra Rodrigues, servidora pública federal, com 2 nomeações em pós-edital. Agora eu sou mentora na área de organização e estratégia para concursos públicos e também redução de danos pós-edital. Que bom que você está aqui. Vou deixar rolando aqui do lado um time-lapse no meu antigo cantinho de estudos na casa dos meus pais. Era no meu quarto mesmo, tinha uma escrivaninha, uma cadeira e eu passava horas e horas e mais horas ali estudando. Eu comecei a estudar ali na 7ª fase da engenharia química, estudava 1 hora por dia através da plataforma de questões, que eu vou passar um breve contexto da minha trajetória até chegar nessa reprovação específica. Eu estudava 1 hora por dia, acordava entre 4h30 e 5 horas, estudava através do que concursos, então eu seguia meu dia porque era dedicação integral para a engenharia química. Eu tanto estudava quanto trabalhava num laboratório também. E hoje em dia eu brinco que a minha casa era só para dormir. Com 4 meses de pós-edital, eu consegui ser aprovada na antiga Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa aqui de Santa Catarina. Fui nomeada, tomei posse, comecei a trabalhar. Esperei um tempinho antes de voltar a estudar para aproveitar aquela fase de início de trabalho, até que eu voltei a estudar. Esse meio termo eu não lembro muito bem se eu fiz concursos antes, provavelmente sim, mas o que importa aqui é que um dia saiu o edital da Polícia Científica e é simplesmente o órgão dos meus sonhos. Eu amo essa área, a parte de medicina legal, tudo que envolve a área forense enche demais o meu coração. Como eu já era servidora, já estava trabalhando, eu tinha a possibilidade de investir e eu tomei a decisão de adquirir um cursinho preparatório específico para o edital da Polícia Científica. Eu não recomendo que vocês façam isso, porque no fim das contas eu só gastei dinheiro com isso, porque quando você adquire um cursinho fechado só para uma prova, quando essa prova passar, acabou o curso, ele não vai servir para outra coisa, porque todas as aulas, geralmente as aulas são gravadas ao vivo, e para aquele concurso, para aquele edital, para aquela banca, e não tem muito o que você fazer depois disso, e o acesso também é limitado. 1, 2 semanas depois que a prova passou, acabou o seu acesso, então não tem muito o que fazer. A minha recomendação atualmente é, se você desejar investir em uma plataforma de concursos, que seja numa plataforma robusta no sentido de abranger o todo, que você possa ter ali acesso a português, matemática, raciocínio lógico, os direitos que costumam cair, de uma forma geral. Vou dar o exemplo do Estratégia, que é a única plataforma grande assim que eu tive contato, que lá dentro você pode escolher os editais específicos que você quer. Então, por exemplo, se eu adquirisse o Estratégia como um todo, eu teria acesso àquele edital da Polícia Científica lá dentro. Mas se eu quisesse estudar qualquer outra coisa, de qualquer outro edital, área bancária, que é o meu terror, por exemplo, se eu quisesse estudar uma coisa do Banco do Brasil, ele ia estar lá com o acesso todinho. Eu não precisaria gastar o meu dinheiro novamente para ter acesso. Enfim, eu queria muito aquela vaga, era simplesmente o meu sonho. E eu fiquei muito feliz porque não caiu nem química nem física. Apesar de eu estudar engenharia química, é diferente, você pode ter todo o conhecimento, mas quando você joga isso para uma área de concursos, muda o jeito que é cobrado. Você tem que reaprender o assunto. Não é igual, não. Vou deixar aqui do lado uma foto da noite anterior à prova, enquanto eu fazia a revisão, com a minha tacinha tomando um energético e ali estudando muito. Acontece que no dia seguinte, quando fui fazer a prova, meu pai me levou, foi na Universidade Federal de Santa Catarina, lá onde eu estudava. Já conhecia todos os cantos lá da universidade, já sabia muito bem o que esperar. O que eu não fazia ideia que ia acontecer é de que ia ter muita gente lá para fazer essa prova. E pela primeira vez eu tive medo da concorrência. Eu lembro que assim que meu pai foi embora, eu fiquei lá parada, assim, olhando para os lados. Meu bloco era no Centro de Ciências Humanas, então
era nos fundos da universidade. Eu tive que atravessar toda a área central da universidade até chegar lá. E durante esse caminho eu fui vendo várias pessoas ali revisando de última hora, falando sobre o cargo, falando sobre como achavam que seria a prova. E aquilo ali me deixou apavorada. O meu maior questionamento, eu lembro que era: será que essas pessoas querem tanto esse cargo quanto eu quero? E ali acabou. Eu não sei se hoje eu ainda tenho esse print, mas eu mandei para uma amiga na época o print da tela do meu celular. No Drive eu tava revisando português e ali na miniatura do YouTube eu tava revisando direito constitucional, os dois ao mesmo tempo. Sobre a prova em si, eu sei que quando começou a prova eu abaixei a cabeça assim, e quando eu levantei foi quando a moça estava apagando a primeira meia hora. Eu fiquei aquele tempo todo debruçada por 30 minutos resolvendo a minha prova e nada mais existia ali do lado. Mas é óbvio que aquela pressão da concorrência já tinha se instalado em mim e não consegui me classificar. Eu perdi 7 questões com os recursos de informática. A banca foi a FEPES e tinha questões fora do edital, questões até da área de engenharia de software. E eu entrei com os recursos formulados diretamente pelos professores da minha plataforma de concursos da época. Eu digo plataforma porque eu optei pela versão online, mas existe um lugar físico que você pode ir também, pode estudar de forma presencial. Então, é até um cursinho bem renomado aqui em Santa Catarina, e os professores se debruçaram em fazer os recursos desse tamanho, e mesmo assim a banca alegou que era conhecimento implícito do edital. Eu perdi 7 questões nessa brincadeira de informática e a minha posição foi lá para baixo. E é um número muito simbólico. Eu passei 7.000 candidatos, mas faltaram 700 candidatos para eu conseguir chegar ali na nota de corte e avançar para a lista de aprovados. Se eu não me engano, eram 296 vagas e é um número bom, muito bom, só que não consegui. Eu vi aquele resultado quando eu recorrigi a minha prova após recursos. Eu lembro que eu chorava de desespero, de completo desespero. Eu comecei a questionar toda a minha decisão de querer continuar estudando para concurso, até que ponto aquilo valia a pena. Eu questionei todas as minhas decisões até ali. E claro, com o peso também de que eu vi o meu sonho indo embora. E agora, sobre o pós-prova, depois que esse cenário todo aconteceu, eu fiquei 6 meses sem conseguir sentar ali na minha escrivaninha para estudar, nem que fosse uma vírgula. Até lá no Instagram eu tenho uma postagem sobre quando eu adotei meus 2 gatinhos, inclusive eles estão aqui, dormindo bem quietinhos, o Mingau e o Café. Adotei recentemente, não faz nem um mês que eles estão aqui em casa com a gente. E eu fiz um post oficial de apresentação lá no Instagram sobre eles e acabei falando também sobre como os gatos foram importantes na minha trajetória, porque desde pequenininho eu sempre tive gato e nessa época específica que eu fiquei 6 meses sem estudar, apenas meu gato Bob Laranja, que hoje em dia ele fica na casa dos meus pais. Quando eu me mudei pra cá, eu não quis trazer ele por medo de que ele tentasse voltar, né, pra antiga casa, então ele fica lá com os meus pais. E nessa época só o Bob que fazia uso da minha escrivaninha, ele dormia lá todos os dias. E essa fase toda foi terrível, sensação de vergonha, questionamento. Eu tava realmente no fundo do poço, comparação com os outros. Eu lembro que o meu maior questionamento foi no sentido de, naquela quinta-feira que eu fui dormir mais cedo, eu poderia ter estudado mais um pouquinho de verbos. Se eu tivesse feito um intensivo de informática, se eu tivesse feito uma bateria de 1 milhão de questões, teria dado certo. Teria? Não sei, nunca saberei. Mas fato é que já foi, já passou. E se você está passando por isso agora, saiba que eu entendo a sua dor, entendo todos os sentimentos, tudo que está se passando na sua cabeça agora. Só quem vive sabe o desejo de estar em determinado cargo. Não importa se você deseja um carro que paga 3 mil reais ou paga 20 mil reais. Só você sabe no seu coração por que você quer tal coisa e é só isso que importa. Depois de 6 meses eu fui voltando aos pouquinhos a estudar. Eu tinha uma colega na secretaria que eu trabalhava, ela também estudava para concurso. E um dia a gente estava conversando e ela falou assim para mim: Pietra, quanto mais você demorar para voltar a estudar, mais você vai esquecer das coisas, dos conceitos. Então volta aos pouquinhos para não perder esse conhecimento que você já adquiriu.
E eu fiquei um mês com essa fala dela na cabeça, trabalhando, internalizando, fazendo alguns gestos de voltar. Não consegui, as primeiras tentativas foram bem difíceis, eu não tinha concentração nenhuma para abrir um caderno, para ver minhas anotações, para organizar nada. Mas eu consegui voltar. E você precisa sentir tudo que for para sentir, para depois recomeçar. E o que eu aprendi com essa história toda e posso trazer como conselho ou lição para você também? Foram 3 coisas. Primeira, controlar o que está ao nosso alcance. Provas injustas, conteúdo fora do edital, provas mal elaboradas, isso não está no nosso alcance, não está no nosso controle. O que a gente pode fazer é: tomei a decisão de estudar, perfeito. Tomei a decisão, agora eu esqueço isso e só me preocupo dia após dia o que eu posso fazer, o que está dentro da minha competência de fazer para chegar no dia da prova com a consciência limpa, de tudo que eu podia fazer dentro do possível, da minha rotina, eu fiz. 2, se justificar menos. Você não precisa explicar para ninguém os motivos de querer determinado cargo. Você sabe porque quer e ponto final. Isso basta. O mais importante, saúde mental do concurseiro é primordial. Lazer, descanso, tempo com quem você ama, dormir, não abra mão do seu sono. Essas coisas têm que estar no seu cronograma, tanto quanto estudar português, estudar matemática e todas as coisas que envolvem. Quando finalmente eu consegui voltar aos estudos, eu fiz uma análise fria do ponto que eu realmente estava nas disciplinas. Fui usando cada parâmetro como mapa. Isso aqui eu domino, isso aqui não, isso aqui eu tô deixando de lado. E todos os meus aprendizados hoje em dia estão consolidados dentro do meu método para ser aprovada, que eu chamo de método DEC, que é Descomplicando os Estudos para Concurso. O link vai estar aqui embaixo se você tiver interesse, e eu construí ele de uma forma como se fosse um livrinho de cabeceira, para realmente você sentir como se tivesse uma amiga ali do seu lado, auxiliando os seus estudos. E eu quero que você saiba que fracassar não é o fim. Hoje em dia eu penso que muito provavelmente eu não teria maturidade para assumir as competências daquele cargo. Eu assumiria com 22 anos, pelo que eu me recordo, e a dimensão do cargo de auxiliar criminalístico era muito grande. Talvez eu não teria maturidade para isso. E se você estiver passando por qualquer situação semelhante, me conta aqui nos comentários que eu vou querer saber, vou querer conversar com você e juntos construir uma forma de superar e seguir em frente e conquistar novos objetivos. E não esquece de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dessas histórias, conteúdos de concurso, rotina e tudo isso que envolve esse mundo. Não esqueça que cada rotina é única, inclusive a sua, e vai valer a pena.